em instantes. Puxando Assunto Podcast, um oferecimento, Aromas da Fazenda. Essências que contam histórias. Fazenda Santo Expedito, Ubajara, Ceará. Espaço Terapêutico Sensações, porque criança aprende brincando. Rua Apolônio de Barros, 1335, Centro, São Benedito, Ceará. Henrique Contabilidade, multiplicando sonhos e contabilizando sucesso. Avenida Francisco Ferreira Lima, 313, Serraville, São Benedito, Ceará. Campus Estúdio, a melhor cobertura para o seu evento. Para as melhores festas, a melhor cachaça. Cachaça Aviador, a melhor cachaça do mundo. Beba com moderação. Canal Açoita TV, o seu canal de entretenimento no YouTube. Quer chocolate de verdade? Sereno Cacau. Fábrica Binto Bar 100% cearense, na Serra da Ibiapaba. Complexo Alvorada, Posto Pousada e Ariana Beach. Tudo em um só lugar. Venha nos fazer uma visita. CE 187, próximo ao posto da PRE, saída de Ubajara. Qualidade, esporte e lazer. Você encontra aqui. PR Lima Records. Produção Mix e Master. Sua produtora de áudio em São Benedito. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Puxando Assunto Podcast. E hoje aqui comigo, Kilder Luz. Esse cara que toca demais e canta, hein? A gente vai conversar muito sobre música e, claro, ele vai falar melhor sobre isso. Mas antes, dá um clique dá uma curtida, compartilha para os seus amigos. Essa live eu tenho certeza que a galera vai gostar muito de ouvir o que o Kilder tem para falar para a gente. E aí, Kilder, é um prazer ter você aqui no nosso episódio. E quero dizer que sou um fã seu. Tô vidrado ali onde você tá tocando, porque é uma música que encanta, né? E que mexe com o coração da gente. Verdade. O prazer é meu, tu tá puxando assunto. Eu vejo, né, os vídeos, né, as entrevistas, acho muito interessante. E agora estamos aqui, né? É uma honra, é um prazer, é uma alegria muito grande também poder estar aqui junto com você e compartilhando, né, informações, né? Isso é importante. De vida aí. Então, Kilder, assim, pra gente poder, pro público conhecer um pouco do Kilder, né? Kilder, fale um pouquinho pra mim como foi esse teu início aí de música, como é que teve esse gosto? Certo. Fale de onde você é também, pra galera saber. Isso. Faz muito tempo, tá? Então, eu sou cantor e compositor, né? Eu iniciei na cidade de Camocim, né? Aqui no Ceará. E comecei na escola, né? No Instituto São José, na escola lá, que foi incentivada pela minha professora de inglês, a tia Lidu, né? Olha só. A primeira música que eu cantei em público, assim, foi Hey Jude, dos Beatles. Olha e lá. Aí em Camocim eu participei tinha show de calouros, aí eu participei, fui campeão, enfim. A partir daí, os festivais de música, então, a minha história com a música começou nesse clima, nesse ambiente, né? De escola e depois na cidade, uma cidade bastante cultural, nessa época, né? Dos festivais de música. Lá tinha um festival de música que era nacional, e era um festival de música que as pessoas compunham as canções e iam competir com elas, né? E aí no tempo eu consegui compor, na época eu não tocava, mas eu cantava, né? A melodia que ela escrevia e escrevia. E aí eu fiz uma parceria com o Marcílio Homem na época, e foi a primeira vez que eu participei de um festival assim nacional e tal. Era bem novinho, assim, tipo, acho que devia ter uns 15 anos mais ou menos, por aí, 15, 16. Então, assim, a música começou muito cedo, né, na minha vida. Eu já comecei compondo, né, eu gostava muito de escrever, e aí as redações, eu lembro que a primeira canção que eu tive foi um pedaço de uma redação minha, que eu mostrei para esse meu amigo, e ele falou, cara, essa música dá para ser essa letra dá para ser uma música, chama Em Coma. Sim. E aí eu falei, então beleza, vamos fazer. E aí ele botou a harmonia, e eu coloquei a melodia e tal, e a gente encaixou, e foi aí que começou, né. Então, assim, eu comecei de forma muito natural, mais pelo gosto de estar cantando, de estar envolvido naquilo ali. Nada profissional ainda, né? Sim. Né? Com o tempo é que realmente eu entendi que tinha um mercado, que era uma coisa profissional e tal. Mas eu demorei, assim, eu demorei um tempo para poder entender, porque eu sou o único da minha família que canta, que mexe com, né, que toca um instrumento, que canta. Então não é uma cultura familiar minha, né? Então, no caso, as minhas inspirações, a vantagem é que meu pai sempre escutava música, gostava muito de Roberto Carlos,
as minhas irmãs mais velhas, era Fred Mercury, Michael Jackson, então tinham ótimas referências, né? Sim. Naquela época só gente boa, assim, né? Muito boa. Então, assim, eu mesmo morando no Ceará, as minhas grandes referências de música eram as músicas que tocavam nas novelas, por exemplo, Roupa Nova, Clube da Esquina, era esse tipo de Ivan Lins, Djavan, enfim, era um pouco desses ícones da nossa música, né? De hoje, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, enfim, esse universo da música, né? Assim, porque as pessoas olham para alguém do Ceará e falam, não, é só forró. Acho que é só forró, né? Mas não, tem esse outro lado, né? Da música da MPB, da música regional e tal. Então, comecei ali, bem na escola, e aí, com o tempo, eu já estava com 18 anos para 19 e tal, e foi engraçado, eu me mudei para o Rio de Janeiro, nessa época, eu tinha acho que 19 anos, eu acho. Uma tia minha que morava no Rio veio passar férias em Fortaleza na casa de uma outra tia minha, né, a tia Blanda. E aí foi quando eu fui, eu estava em Fortaleza estudando, eu sou corretor imobiliário também, tá, gente? Eu fiz um curso, na época eu estava trabalhando numa escola lá em Fortaleza e fazendo um curso de corretor imobiliário, técnico em transações imobiliárias e tal. E aí, de vez em quando eu tocava, eu não cantava, eu não tocava, eu só cantava. Aí tinha um amigo meu que acompanhava, que era o Marcelo Homem. De vez em quando eu tocava em Fortaleza ali. E fazendo esse curso e tal. E essa minha tia foi passar férias lá. E coincidiu que era o aniversário dela, a tia Cesarina. Até já tá nos braços do pai já. E aí a minha outra tia Blanda, falou, Kilder, é aniversário dela, vamos fazer uma surpresa e tal. Você podia cantar uma música, ela adora essa música do Geraldo Azevedo, você se lembra, aquela... Entre as estrelas do meu drama, você já foi meu anjo azul, chegamos num final feliz, na tela prateada da ilusão. E aí eu falei, lógico, vamos fazer. A gente fez uma surpresa, né? De manhãzinha cedo, mais ou menos 5h30 da manhã, eu chamei esse meu amigo, Marcelo Homem, ele com violão, toca maravilhosamente bem, maestro hoje, né, ele, e eu comecei a cantar. Aí ela acordou achando que estava no rádio tocando a música dela preferida e tal, a gente fez uma surpresa e tal. Aí ela falou, menino, o que você tá fazendo aqui? Não, vou te levar para o Rio de Janeiro, não, e tal. Você tem que tá um talento perdido aqui e tal. Eu vou. Aí todo mundo ficou impressionado. Rapaz, você não conhece ninguém. Tipo assim, né? A minha tia lá, mas a gente nunca tinha ido, nunca tinha saído do Ceará. Sim. E aí os meus irmãos, meus pais, você vai mesmo? Que você tem coragem? Eu falei, tenho. Se não der certo, eu vou embora, de volta. Aí isso era em junho. Ela falou, quando for em outubro, setembro, outubro, você vai para o Rio, eu vou ver com os meus filhos lá e tal, e tal. Aí quando foi em setembro, finalzinho de setembro, eu peguei as minhas coisas e fui sozinho para trabalhar e ver essa parte da parte musical lá no Rio de Janeiro, como é que seria e tal. Sim. Foi quando eu comecei a conhecer um pouco de algumas pessoas lá, e aí já de cara, trabalhando, acho que eu trabalhei vendendo cachorro quente com meu primo lá, na época, e depois eu fui e estava trabalhando também numa papelaria, enfim, e tocando de vez em quando na noite. Aí eu conheci algumas pessoas, um violonista, aí depois montei uma banda com um primo meu lá, né, chamada Mandala 1, a primeira banda que eu participei, que essa banda era maravilhosa, músicas autorais, a gente tocava rock, reggae, era essa mistura, e é uma banda que já estava começando a dar certo, a gente estava enchendo. Eu lembro que na época estava bombando muito o Rádio Rock Café, que tinha no Rio de Janeiro e em São Paulo, e aí a gente estava com a banda já, eu já estava uns 4 anos que eu já estava lá, 2 a 3 anos que eu já estava no Rio, e essa banda estava começando a aparecer, a gente estava começando a lotar os locais, quando dizia que era a banda Mandala 1 ia tocar, o pessoal ia. Só que aconteceu, uma grande decepção, os meninos que faziam parte da banda, todos estudavam, eu trabalhava e estava começando a estudar música pela Unirio lá, eu estava fazendo um curso para poder entrar. E os outros, eu estava estudando para odonto, o outro engenharia, né? E aí eles ficaram com medo. Porque eu falei, cara, a gente estava fazendo isso aqui só de hobby. A gente não imaginava que essa banda poderia dar certo e tal. E acabaram, eles ficaram assim, tiveram que escolher. Ou vai continuar com a banda, porque o negócio estava ficando sério, ou ir para a profissão que eles tinham escolhido. E acabaram escolhendo para a profissão. Rapaz, foi a maior decepção que eu tive. Fiquei triste demais. Rapaz. Então, assim, é onde eu falo, né? A gente que
independente da área que você atua, a gente tem que ser resiliente. A gente precisa nunca achar que tudo acabou ali naquele momento, porque tudo é circunstância, tudo é momentâneo. Às vezes você está passando, não tem aquele ditado que a vida é uma roda gigante? Às vezes você está aqui, às vezes você está lá, então a gente não pode, a resiliência está nisso, de você recomeçar sempre, né? Ter essa disposição para recomeçar. Né? E aí foi quando eu fiquei muito triste e tal. Aí logo em seguida me apresentaram uma banda de reggae, né? Aí eu comecei a cantar nessa banda de reggae. Foi quando eu senti saudade, já estava 4 ou 5 anos, já estava lá no Rio. Foi quando eu senti saudade dos festivais de música de Camusim, né? E aí foi quando eu falei com um amigo meu, na época a internet não era tão popular, mas já estava começando a ser desenvolvida, isso era em 2002. E aí foi quando eu falei com um amigo meu, Dudu, você tem acesso aí fácil à internet e tal? Cara, vê pra mim onde tem festivais, eu quero me inscrever, tem umas músicas aí, eu quero voltar a participar do festival de música. Foi quando ele viu 3 festivais, viu em Minas, viu lá em São Paulo e um do Rio. Aí eu falei, então eu quero do Rio, eu tô aqui, não preciso ir pra lugar nenhum, eu tô trabalhando, não posso... Aí então, mas esse vai acabar semana que vem. Aí eu falei, então tá. Então eu tenho que se inscrever até sexta-feira agora, porque... vai acabar. Aí foi quando eu peguei, na época eram aquelas câmeras VHS, né, aquelas fitas VHS. Sim, conheço. E aí a minha prima, a Tereza, que também já está nos braços do pai, ela sempre vinha pro Ceará passar férias e ela usava uma câmera e tal. Aí ela me emprestou a câmera dela, e uma fita cassete, aquelas pequenininhas, aquelas câmeras de mão assim. Eu passei a noite desgravei a fita todinha assim para poder usar, para poder me inscrever nesse festival, que é o Festival do Fama. O programa era a Academia da Fama, né, que era o nome do programa lá da Globo. E aí eu, sozinho em casa, eu lembro que era quase 1h da manhã e tal, e eu peguei essa câmera e gravei uma canção antiguíssima, da década de 60, de Onde Está Você, de Luiz Fiorini e Oscar Castro Neves, eu acho. E uma música lindíssima, assim, dificílima de cantar, que é referência dos meus maiores, das minhas maiores referências na música, que é o Gessé, o cantor Gessé. Né? O Djavan, Gessé, Geraldo Azevedo, internacional, né? O Michael Jackson, Steve Wonder, essa galera assim. O pessoal da música mineira também, muita referência, Flávio Venturini, Milton Nascimento, sempre foi. Mas o Gessé eu aprendi muito, assim, ouvindo o Gessé e pelo fato de eu ter um alcance vocal alto, né? Então eu conseguia cantar as músicas dele. Tanto que eu ganhei festival cantando música do Gessé e tal. E aí eu peguei essa música de referência do Gessé e me inscrevi. E gravei uma fita cantando na capela, VHS e tal. Saí do trabalho e fui no Projac lá, deixei a fita e esqueci. Fiz a inscrição e esqueci. Foi quando, na outra semana, na terça-feira, me ligaram, dizendo assim, aqui é o Rômulo, lembro do cara. É o Rômulo aqui da Globo, você foi pré-selecionado para participar do programa da Globo, Academia da Fama. Vai, tá de brincadeira comigo, né, Dudu? Para com isso e tal. Aí eu falei, não, rapaz, é da Globo mesmo e tal. Isso foi em cima da hora. Eu falei, beleza, só que não pode falar para ninguém. Você vai ter que passar uma semana no hotel fazendo testes, né? Tem que cantar, dançar, interpretar, junto com todo mundo que foi pré-selecionado, né? Foram de 1.000 e poucos inscritos, tiraram 50, e desses 50 fizeram a peneira para chegar nos 12, né? Sim. E eu fui. Aí foi quando eu cantei essa música, eles ficaram impressionados, assim, né? Com a canção. Aí depois eu cantei música do Chico Buarque, aí cantei música do Gessé, Porto de Solidão, e aí eu fui passando. Só que quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, só tem gente fera aqui, rapaz. Eu tava na música e tal, mas eu não vivia da música ainda, sim, né? Eu trabalhava e tal. Foi quando foi apresentado para mim esse mercado. Aí foi quando eu vi realmente que a música, né, era um mercado, era um meio de vida também, e, enfim, que era possível e tal. Aí foi quando eu fui passando na seleção, e aí eu lembro que o Fael Mondego, que foi um dos participantes, a gente ficou no mesmo quarto lá hospedado, ele falou, não, cara, você vai entrar, sua voz é diferente, cara, e não sei o que mais lá, eu falei, rapaz, eu não conheço ninguém aqui não. Então, assim, acho muito difícil, só tem fera, meio, né? Cara, só tem fera. Era um que era back vocal do Cidade Negra, a outra cantava por arte popular, o outro tocava, já estava nesse métier musical, né? E eu cantava de vez em quando na Lagoa Rodrigo de Freitas, tocava ali em Botafogo, algum pub lá e tal, mas assim, não estava só vivendo daquilo ali.
Aí foi quando eu passei. Aí eles me aceitaram lá. Eu lembro que uma das músicas um momento crucial foi uma entrevista que a gente teve com os diretores de núcleo, lá da Globo, núcleo artístico, e era tete a tete, assim, conversando, né? Agora, canta uma música aí, agora. Aí tinha que vir na hora, eu cantei uma música do Chico Buarque, bem difícil, também referência do Gessé. O Gessé gravou essa música lindíssima, aquela... Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir... Ah, se ao te conhecer. Música que é cheia de nuances, né? Bem diferente. E aí o cara entende, gosta e tal. Aí eu acabei entrando. Aí fiquei. Então, assim, foi uma loucura, assim, né? 5 anos que eu já estava lá. E foi um baque, assim, porque a gente não tinha noção da proporção que o programa ia dar, né? Pro Brasil. Tanto que era um programa experimental. Era um programa que era da Guest Music em Demol, lá da Espanha. E aí vieram fazer experimento aqui no Brasil. E aí, a primeira semana era experimental. Tanto que eu tava lá, e aí viram que o programa dava certo e abriram o Brasil inteiro. Aí foi aquele estouro, né? O Fama, para quem... Muito tempo atrás, né? Sim. E aí, foi muito legal. Aí a gente participei e tal. E aí, quando acabou, teve a turnê Fama na Estrada. Durou pouco tempo, aí logo em seguida entrou já outro Fama. Aí o grande problema para nós, que participou do primeiro, foi que a gente não teve um apoio depois, né? Porque a gente estava preso em contrato com eles lá, só que a gente não teve aquele apoio que foi prometido, né? Que a gente gravaria 3 CDs e teria aquela turnê maior. Sim. Por quê? Porque eles acabaram dando atenção ao Fama Bis, que foi o 2, que é do Thiaguinho, né? Que hoje é o pagodeiro, sim, né? Sim. Thiaguinho, Roberta Sá, o próprio Fábio Nestares, que hoje canta no Roupa Nova, que substituiu o Paulinho do Roupa Nova, ele estava lá também, né? Ele participou também. Então, assim, eu tive naquele meio ali, né? Conhecendo aquele povo ali e tudo. E aí, assim, foi bem difícil pra gente do primeiro, porque a gente ficou meio que preso, né? E não podia ir em outros programas, não podia fazer. Então, não deu para desenvolver a carreira porque não é como hoje. Hoje você tem um podcast aqui, tem a rede social que você pode se autopromover. Sim. Naquela época, a gente dependia muito de gravadora. Dependia muito para poder você tocar em alguma rádio, teria que ter o lance do jabá, né? Para poder tocar. Então era muito mais complicado, mais difícil. Então, assim, foi um período... Eu vejo que foi de muito aprendizado para mim, né? Eu aprendi muito, né? Aí eu montei bandas, cheguei a tocar um pouco do Brasil, assim, na parte sudeste, até o Rio Grande do Sul, fui Minas Gerais, São Paulo, enfim, Rio de Janeiro ali, aquela área toda ali, eu tive o prazer de tocar e cantar. Mas, assim, como era um período que você precisaria de um apoio muito grande para poder estourar uma música, para poder você, né, seguir, né? Tanto que realmente foi bem difícil alguém do primeiro ter essa... Agora o do segundo não, o segundo já foi diferente, foram contratos diferentes, né? O lance do Thiaguinho já saiu do Fama, já foi direto pro Exalta Samba, porque o Grico saiu, ele aproveitou aquele barco e estava na mídia e tal. Sim. Tudo isso influenciou, né? Mas, assim, eu vejo como aprendizado. Aí foi uma época da minha vida, eu parei, né? De tocar, né? Fiquei quase uns 7 anos sem tocar, só compondo em casa. Os trabalhos que eu tenho, né? O trabalho de MPB, que foi o primeiro CD, eu até gravei juntamente com o Juliano Courtois, que participou do Fama também, é um grande produtor, grande musicista, cantor e produtor, filmmaker também, Juliano Courtois. Eu gravei o meu CD com ele, né, no estúdio dele lá e tal, chamado Aprendiz da Vida, né? O nome desse CD chama Aprendiz da Vida. Tá no Spotify, Deezer, enfim, nas plataformas digitais. Só coloca lá Kildre Barros, na época eu usava Kildre Barros. E aí tem um CD chamado Aprendiz da Vida com essas minhas músicas. E aí depois eu tive um trabalho, gravei um trabalho gospel também, né, na área gospel. Portanto, eu tenho esses 2 trabalhos, de MPB e da música gospel, é o que fala da minha fé, né, da conexão com Deus e tal. Eu tenho esse trabalho. Tanto que hoje, atualmente, eu faço um trabalho de MPB, eu retornei, aí depois de muito tempo, né, lá pro Sudeste, eu fiquei muito sério, eu voltei a tocar e tal. E aí fiz um trabalho também gospel, no meio gospel, né? Importante. E aí eu retornei agora para o Ceará, né? Então, assim, essa época da pandemia foi também bem complicado, né? Principalmente o pessoal que mexia com música, sim, né? Para os grandes já foi difícil, imagina para quem não teve não tava, né? Como é que se diz?
uma agenda de shows grandes, uma divulgação maior, né? Enfim. Sim. Então, assim, foi bem difícil, né? E aí, eu retornei agora para o Ceará, vai fazer 1 ano e meio que eu estou aqui. E aí, eu estou fazendo um trabalho de MPB aqui na região serrana, né? Aqui de Ibiapaba, né? Serra da Ibiapaba. Serra da Ibiapaba. Mas também Sobral, Camusim, às vezes Fortaleza e tal, mas mais por aqui. E tem alguns singles que eu acabo lançando, né? Os singles de algumas músicas gospel que eu tenho, né? E tem também um outro projeto que eu tenho, chama Kilder e os Parça. Até a gente teve a alegria de trabalhar junto, tem alguns vídeos, né? Que você filmou juntamente com o Adriano. Sim. E aí foi muito legal, assim, né? A gente gravou aquele material e agora que eu tô começando a colher o fruto daqueles vídeos ali. As pessoas, eu tô divulgando e as pessoas, você tem banda, você tem um grupo, como é que é para tocar aqui com a gente, tal. Então tá começando a ter um retornozinho ali acontecer. Então é bem legal. Os músicos aqui do Ceará, né? Quero mandar um abraço pro Sérgio, o Hortêncio, percuteria, o Orley, a galera muito bacana aqui. Assim, eu fiquei surpreso quando eu voltei para aqui para o Ceará. Os locais, hoje em dia você tem espaço para fazer para MPB, né? A música, aquela música de você sentar para ouvir, né? Não é só para estar dançando e tal. Então, assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei bem assim, surpreso por ter muita coisa aqui, muita opção, principalmente na região da Serra da Ibiapaba, né? Aqui no Ceará. E outras cidades também, sabe? Tem mais o lance da MPB. Quando eu saí daqui não tinha essa... Tinha os festivais de música, mas o lance era do forró. Sempre foi o forró. Só que hoje não. Hoje você tem esse mercado, esse espaço para o rock, para o pop rock, para MPB, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz que agora eu estou conseguindo trabalhar, né? Com essa parte. E outra coisa que eu não falei. Por muitos anos eu trabalhei em outras coisas. Além disso, sou corretor imobiliário também, formado em logística, né? Trabalhei com essa parte de logística na época lá em Minas, que eu morei muitos anos em Minas também. Eu fui para o Rio, fiquei 10 anos no Rio, e depois mudei para Juiz de Fora, né? Minas Gerais, e fiquei mais uns 14 anos lá, 14, 15. E estou retornando para cá. Então, assim, nesse período todo, foi muito... eu não fiquei só com a música, né? Então, depois da pandemia, isso serve para você que às vezes está em cima do muro, está em dúvida do que fazer, né? A pandemia, ela trouxe para a gente, trouxe algo muito forte para o ser humano, para cada um individual, assim, a reflexão de que a vida, ela é muito frágil. Hoje você está aqui, amanhã pode acontecer de não estar mais. Só que o dia a dia acaba fazendo a gente esquecer disso. Aí você acaba desvalorizando o seu dia, a sua vida, o que você gosta, a sua vocação, o seu dom, e às vezes acaba se dispersando para outra coisa. Então aconteceu isso muito comigo. Depois dessa pandemia, eu parei e falei, gente, amanhã eu posso não estar aqui. Então eu vou fazer e vou trabalhar com aquilo que me dá prazer, com aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho aptidão, aquilo que eu tenho vocação. É isso que vai me dar aquela paixão, no dia que eu estiver muito cansado, estiver estressado, é aquilo que vai me sustentar. A minha vocação, né, com o meu trabalho. Né? Então, isso eu acho que é importante a gente ter, né, você fazer aquilo que você tem a vocação, aquilo que você gosta, aquilo que você tem paixão, aquilo que você tem prazer, aquilo que você, de certa forma, tem facilidade de domínio de fazer. É a comunicação, é administrar alguma coisa, trabalhar com fotografia, ou trabalhar com números, enfim. Mas é aquilo que aquilo que vai te... Porque a vida, a gente precisa aproveitar o tempo que a gente está aqui, mas de forma... de uma forma que não seja pesada. Eu lembro que quando eu trabalhava fora da minha área, eu tinha que fazer um esforço muito maior. Era em dobro para eu poder entregar aquilo, fazer bem feito o meu trabalho, né, e tudo, mas era muito mais... Eu tinha que dar muito mais energia minha e um esforço muito maior para aquilo que não fazia parte da minha vocação, né? Então aquilo ali foi um aprendizado muito grande. Eu falei, não, chega. Vai ser difícil recomeçar, fiquei muito tempo parado, vai ser difícil, mas pelo menos eu vou estar fazendo aquilo que é a minha essência, é a minha vocação, é o dom que eu recebi de Deus. Então eu não posso estar enterrando, a própria Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente não deve enterrar os nossos talentos. Então quando fala de talentos, fala de vocação, fala de trabalho, porque trabalho é vida. Ninguém vive sem trabalho, né?
Tem uma música do Gonzaguinha que eu gosto muito, que ele fala que o trabalho dignifica o homem, né? Acho que é aquela, o homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de descanso, precisa de um remanso da própria candura. O homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho, e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata. Não dá para ser feliz. Então, assim, se a gente quer ser feliz, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Né? Não existe outra forma. Né? Tem até o ditado, né, que fala que quem trabalha com o que gosta nunca precisa trabalhar, né? Porque realmente quando você vê essa palavra trabalho, né, você tem um peso muito grande, né? Muito. Trabalho. Mas quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que te motiva a cada dia fazer o melhor, com certeza... É como se fosse um fardo mais leve, né? Sim. É cansativo, mas você descansou um pouco, você já tem energia para começar de novo. É ruim quando você tá cansado e quando acorda, nossa, vou ter que ir de novo. Meu Deus, vou ter que ir para esse trabalho de novo. É horrível isso, é um peso, é uma carga que não vale a pena você carregar, né? Então, isso é uma dica boa aqui do Puxando Assunto. Eu fiquei curioso, Kilder, nessa toda trajetória, né? Que conseguiu aí chegar no Fama, né? Sim. Fama que foi um grande reality, né? Que foi, assim, na época teve muita repercussão bacana, né? Eu queria que nesse momento em que tu participou e até pós isso, queria que você falasse assim, qual foi o maior aprendizado que você teve durante essa passagem pelo Fama, pela Globo, né? Sim. Que é uma emissora de TV reconhecida e tal. E também, nesse gancho, falar um pouquinho aí qual foi, assim, porque a Globo, como você mesmo falou antes, tem aquela questão de amarrar, né? Antigamente a Globo não deixava os seus atores ir para outra emissora, era tudo travado. Eu queria que você falasse assim, um pouquinho dessa tua experiência, desse aprendizado e para galera que ficou também curiosa aí nessa... Sim. Rapaz, foi uma experiência, eu digo que foi maravilhosa. A Globo, rapaz, eu aprendi muito. O pouco tempo que eu fiquei lá, acho que foi um mês e pouquinho só, eu aprendi coisas porque o que acontecia? O programa Fama foi tipo um reality show, tipo Big Brother, só que era musical. A gente aprendia. Lá, chamava Academia da Fama, porque a gente acordava de manhã, ia para atividade física, corrida, academia, depois ia tomar um café, e aí a gente ia para as atividades. Tinha aula de inglês, espanhol, interpretação, canto, aula de harmonia, expressão corporal. Então, assim, era uma academia mesmo. Era assim, maravilhoso. É maravilhoso. Um programa que foi maravilhoso. Realmente, se eu ficasse lá... E outra coisa, a gente estava ali, tipo Big Brother, não saía de lá, não. A gente não sabia do que estava acontecendo aqui fora. Porque eles não passavam informação pra gente justamente não se influenciar por nada, né? Sim. Então, assim, foi um intensivão que, rapaz, se eu sentasse lá e ficasse só observando, eu teria aprendido muita coisa. Então, foi a minha carreira, a minha percepção musical, minha percepção era antes e depois do Fama foi completamente outra, né? Lá eu aprendi que para você que é músico, que é cantor, principalmente cantor, pro músico. Lá eu aprendi que o músico ele não pode ser boêmio. Eu aprendi com a Lili Seco, a professora nossa lá, pianista maravilhosa. Ela falou, o músico não pode ser boêmio. Por quê? Quando as pessoas vão para uma festa, vão para um show, eles estão indo para se divertir. E o músico está indo para trabalhar. Então você não pode misturar as coisas. O músico está indo para trabalhar. Ali é o escritório dele. O próprio Chorão fala, meu escritório é na praia, eu estou sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. É você não se envolver. Se você for para beber, aí deram vários exemplos de artistas que misturavam as coisas. Isso eu aprendi muito, muito, muito lá com o pessoal do Fama. É um aprendizado maravilhoso. Ele explicava, você quer que a sua carreira seja duradoura, que a sua voz dure muito mais tempo? Não misture a boemia, não seja boêmio. O músico não pode ser boêmio. Ele pode fazer o show dele lá, a apresentação,
Aí no outro dia quer descansar e vai pro lazer dele, aí beleza. Agora toda vez que você vai cantar e tocar, você vai beber, você vai acabar com o seu instrumento musical, porque a voz é um instrumento musical, além do violão, além da coisa, ela é um instrumento musical, né? Então isso foi marcante demais para mim. Tanto que eu lembro que eu fiz um show em João Nepomuceno com a banda lá na época, né? Depois do Fama, assim, eu fui fazer um show lá e quando acabou o show, o rapaz veio falar comigo, o dono da casa, e falou: nunca vi isso na minha vida. O quê? Rapaz, você chegou aqui, você pediu só água e maçã. Acabou o show, você me esperou para poder receber o pagamento, aquele negócio todo. E eu, como assim? Porque todo músico que vem aqui ou dá um problema comigo no bar, ou dá um problema com mulher. E você ficou aqui. Eu falei: não, rapaz, é porque eu aprendi assim, né, de saber que eu tinha participado do Fama. Além de ter essa parte profissional, de ser profissional mesmo, imagina, você contrata um profissional, um advogado, sei lá, um médico e tal, e ele chega no lugar e vai conversar com você bebendo. É complicado, né? Sim, você não vai dar crédito e tal. É a mesma coisa os músicos, né? Quando um dono de uma casa, ele percebe, ele olha todas essas coisas, né? Qual é a postura daquele profissional que ele está contratando, né? Então, isso faz toda a diferença, né? E foi o que eu aprendi muito lá, ser profissional, sabe? E outra coisa, se você quer viver da música, você precisa se especializar, tem que estudar. Para quem acha que músico não faz nada, está completamente enganado. Por exemplo, eu voltei a tocar depois de muitos anos, eu estou aqui trabalhando na região serrana, é a semana inteira tirando música, é a semana inteira estudando, escutando, tendo que aprender a tocar. São 4, 5, 6 horas por dia, todo dia, senão eu não consigo atender o repertório. Porque para quem toca na noite, a pessoa pede do A a Z, de gosto. Você não vai lá e só toca sertanejo, você não vai lá e só toca o pagode, você tem que tocar um pouco de tudo, né? Então, imagina, você tem que estar estudando o tempo todo, que é muita música, né? Muito estilo diferente e tal. Então, assim, ser profissional. Eu aprendi a ser profissional. A vantagem do Fama, para mim, assim, foi ter esse discernimento, esse entendimento, né? De que para ser músico e cantor, você precisa ser profissional mesmo e separar o lazer, a boemia do profissional da música, né? E como você falou, o lance da Globo ter prendido aquele negócio todo, realmente foi bem difícil para nós. Porque assim, foi tudo muito difícil. Porque foi muito novo. A gente não esperava ter. Rapaz, imagina, você sair do programa, você não sair na rua assim e todo mundo te cercar para tirar foto, pedir autógrafo. Era em todo lugar, lá no Rio de Janeiro. E em São Paulo, qualquer lugar que ia, era porque estava na TV. Tinha aparecido, fiz o Faustão, fiz o programa da Angélica, na época era o que tinha sempre de tarde, depois do jornal, era no sábado. Estrelas, não. Antes do Estrelas, eu esqueci o nome do programa agora. Então, assim, era de uma projeção nacional, de eu chegar no Rio Grande do Sul, o pessoal me conhecer. Chegar no interior de Minas, não sei de onde, o pessoal me conhecer. Chegar aqui mesmo, eu vim até uma época depois, eu fui fazer um show, eu vim fazer um show aqui, acho que foi em Camusim, eu acho. E de você não ter... conseguir parar no shopping, restaurante era lotado. Então eu vivi isso, foi muito novo, né? Foi tudo muito novo, assim, para todo mundo. E só que aí foi passando o tempo e a gente ficou preso. Aí eu falei: gente, e agora? A gente precisa, né? A gente precisa desenvolver o trabalho aqui que foi feito, aproveitar essa mídia. Claro. Então a parte ruim foi essa, né? De a gente não ter tido essa oportunidade de aproveitar pelo fato de ter ficado preso, aquele negócio todo. Tanto que depois os outros Fama não teve o contrato foi diferente, foi menos, acho que era de 1 ano só e era mais aberto, né? Era mais flexível, né, para os artistas, né? Então assim, aí eu vejo dessa forma assim que foi aprendizado. Para mim foi aprendizado. Talvez para alguém que já tinha uma carreira e entrou nesse projeto aí, acabou que pode ter sido ruim, né? Por exemplo, o Adelmo Cazé, que participou comigo do Fama, ele já tinha uma carreira, ele tinha uma banda chamada Funk Machine, eu acho. E hoje ele tem uma banda chamada Black... esqueci agora o nome da Negra Cor, né? Que ele toca na Bahia, né? Baiano, toca os axé, toca os tal. E tal, assim. Mas ele já tinha um trabalho antes. Então, assim, talvez para quem ou alavancaria o trabalho, ou então, né? Pararia aquilo ali por causa dos contratos, por causa da dificuldade de você, né? Caminhar. Sim. Mas, assim...
olhando de cima, assim, olhando de uma perspectiva maior, assim, foi muito bom. Foi um aprendizado demais, assim, eu aprendi demais. Então, eu acho que tudo valeu. Eu acredito que na vida, tudo que a gente passa vale a pena. A gente só tem que, é como Paulo, na Bíblia fala, ele fala assim, você tem que reter o que é bom. Você está passando por qualquer situação, não olhe para aquilo que é ruim. Você tem que reter o que é bom. O que for bom, guarda. O que é bom ali, né, você guarda. Agora, o que te atrasa, que te deprime, que te puxa para trás, você tem que esquecer. Tem que jogar para trás e largar para lá. Porque senão você não consegue, né, seguir para frente. Então, assim, por isso que falar nisso, eu acho importante falar da parte espiritual. Todos nós precisamos disso. Isso faz parte do ser humano, né? Então, você ter uma espiritualidade vai te ajudar até no lado profissional, principalmente. Vai te dar equilíbrio, vai dar discernimento para muita coisa, né? Então, as duas coisas andam junto também, né? É isso. Kilder, e assim, como ainda nesse gancho aí, foi além desse aprendizado... Tô me sentindo aqui no programa do jogo. Né? sempre tem reality show aquelas intrigas também. Nesse teu no Fama existiu alguma coisa nesse sentido? Acredito que não teve, cara. Porque assim, não teve. Eu lembro que no início, na primeira semana, tava tudo meio que assim começando, o pessoal não tava entendendo. Aí um dos diretores falou, vocês precisam arrumar alguma intriga, alguma coisa aí para poder dar audiência. Porque o pessoal gosta disso e tal. Só que aconteceu naturalmente, por exemplo, o Rodrigo e a Lívia Leite, de Minas lá, eles começaram um namoro lá dentro da casa. Aí pronto, aí a audiência começou a subir, entendeu? Aí não precisou ninguém arrumar briga com ninguém. Entendeu? Porque realmente quando você parte por essa questão de reality show, né? Tem que ter alguma confusão, alguma coisa ali para poder... Mas é porque isso está muito ligado já ao lance do Big Brother. Que tem que ter confusão. Já o Fama não, era algo profissional. Todo mundo ali estava aprendendo. Rapaz, imagina, você vê pessoas que você... Imagina, você está diante de pessoas que você tem como ídolo. Por exemplo, Djavan. O primeiro cara que foi o artista que foi lá visitar a gente no programa Fama foi o Djavan, cara. Eu recebi um beijo no rosto do Djavan. Na hora que ele sentou com a gente ali, tem até Multishow, passou no Multishow também, essas coisas e tal. Eu lembro que ele sentou aqui, vem cá, qual das músicas que vocês gostam? Aí cada um falou assim, eu gosto dessa música sua do Djavan, o outro... Aí eu lembrei de uma música dele, porque eu gosto das músicas do Djavan, até do lado B dele. Aí eu lembrei de uma música dele, eu gosto da música Seca. Ele olhou assim, Seca? Aí ele sorriu assim, veio e me deu um beijo assim no rosto, porque ele viu que realmente eu conhecia a obra dele, não só que ficou famosa, aquelas tipo Te Devore, tipo... Um Dia Frio e tal, Oceano e tal. Eu falei de uma música dele que fala da terra dele, né? Chama Seca. A terra se quebrando toda, a fome que humilha a todos, vida se alimenta de dor, que pobre povo sem socorro. Por que será que Deus pôs ali um ser pra ser assim, sofredor? Uma música profundíssima, lindíssima do Djavan. E aí eu cantei, ele ficou impressionado assim, eu guardei. Aí conheci o pessoal do Titãs, né? Enfim, foi muito massa, assim, cara. Então, assim, foi muito mais positivo, né? Essa participação. Por mais que a gente não tenha tido um apoio fora do programa, né? Mas isso serviu para todo mundo. Todo mundo saiu ali com conhecimento, com aprendizado. Os profissionais que deram aula pra gente, era só os top, assim. Né? Lili Seco, Monique Aragão, eram professores que eram coaches ou professores que davam suporte para os grandes cantores, né? Ed Mota, Marisa Montes, esse pessoal todo, eles eram os professores deles, né? Que davam apoio, vocal coach, essas coisas assim. Então a gente aprendeu muito, foi muito legal. Então assim, eu vejo que super positivo, assim. Então se alguém tiver uma oportunidade, né, a gente está conversando aqui sempre para alguém ter uma aproveitar uma experiência. Então assim, vale a pena. É trabalhar com aquilo que você tem a vocação, o dom, e aproveitar as oportunidades, né? Reter o que é bom, meu amigo, e pronto. Isso aí não tem... Antes da gente seguir, daqui a pouquinho tem um intervalo, antes da gente, só para concluir essa parte do Fama e depois entrar sobre teus projetos atuais. Certo.
Tem algo que naquele momento, hoje, tu com essa experiência que tu tem, com essa carreira que tu já tem, há algo que tu mudaria daquela época? Sim. Sair do Fama, eu tenho que fazer isso, Sim. isso, para que... Sim. O que você poderia falar até para os nossos telespectadores? Sim, eu acho que assim, eu deveria, se fosse hoje, né, com o conhecimento que eu tenho hoje, o entendimento, eu teria me organizado, como é que se diz, na produção, nos bastidores, tipo assim, organizado uma banda, um produtor, uma produtora, enfim, teria me profissionalizado, teria organizado ali e procurado montar um trabalho específico, né? Tipo, um estilo e montar um projeto. Eu teria montado, por exemplo, um projeto musical e tentaria vender aquilo ali, né? Então, não, faltou da minha parte esse entendimento, esse discernimento aí, para poder fazer isso, né? A gente ficou muito esperando que alguém chegasse e desse vou te produzir aqui. Não, eu acho que eu deveria ter tomado a iniciativa nessa área, né? Organizado, né? Eu não sei vender, então eu procurei alguém que pudesse vender. Eu preciso de uma banda, eu não toco muito bem, então eu preciso ter uns músicos ali, fixar ali, montar um trabalho e vender. Seja fazendo não só um trabalho autoral, mas seja fazendo montando um trabalho para festa de formatura, sei lá, enfim, aniversário, essas coisas assim. Eu teria focado nisso, né? Teria focado nessa... Ainda mais lá no Rio de Janeiro, assim, por exemplo, se eu for para lá hoje, até Fortaleza mesmo, se eu vou para um lugar desse aí, é muito fácil montar uma banda. Tem muitos músicos, né? Muita gente. Por exemplo, a Ana Carolina é de Juiz de Fora. Eu cheguei até a conhecer ela na época, eu estava gravando com o Guto Graça Mello. Eu peguei até a música do Geraldo Azevedo para gravar, só que o projeto parou, que eu estava gravando pela BMG na época. Sim. Peguei música do Ivan Lins, e o Ivan Lins me cedeu uma música lindíssima. Eu tinha a música do Geraldo Azevedo, do Ivan Lins, estava começando a gravar, e aí foi quando a Ana Carolina estava começando o sucesso dela na época também, né? Eu conheci ela no estúdio lá. Ela foi uma que morava em Juiz de Fora, mas aí foi para o Rio de Janeiro justamente para poder alavancar a carreira dela, né? Então, assim, naquela época era necessário muito você estar nos grandes centros para você poder ter até um suporte melhor de produção e de banda, de coisas, né? Então, assim, eu poderia ter aproveitado melhor e não soube aproveitar, né? Eu era muito, como eu estava tocando, eu fazia muito assim, eu vou para um lado, para o Rio Grande do Sul, não tem uma banda aí não, junto aí eu faço violão e junto uma banda. Não, eu deveria ter montado mesmo, ter fixado ali e ter batido ali até criado, né, Sim. Então, assim, esse foi uma grande falha minha, assim, minha e de muitos outros, porque a gente ficou muito perdido, assim, sem saber o que fazer fora dos palcos. Porque realmente não é fácil você montar uma equipe e produção e organizar, né, e preparar um trabalho que ele seja sustentável, que seja vendável, né? Tudo isso não é só você cantar bem, não é isso não. Você tem que montar realmente um projeto e vender aquilo ali, né? Isso é super importante. É o que eu estou fazendo hoje. Aos pouquinhos eu estou organizando o meu trabalho, assim. Tem 1 ano e meio que eu estou voltando com esse trabalho, e aí estou devagarzinho, porque pelo fato de não estar nos grandes centros, eu tenho dificuldade de montar uma banda. E se tiver algum músico disponível aí, estou precisando de uma banda, montar uma banda. Para fazer esse trabalho, né? É necessário. Tem que ter uma estrutura e alguém para ajudar a vender também, isso ajuda bastante, né? Desenvolve mais rápido, né? Na verdade. Tranquilo. Pessoal, vou chamar aqui um intervalo rapidinho, né? Enquanto isso, dá um likezinho, compartilha essa live, né? Dá essa força pra gente aí. Eu tenho certeza que a conversa tá muito boa e vai ficar muito mais com os projetos novos do Kilder. É isso aí. Beleza? Até daqui a pouco. Voltamos já. Em instantes, Puxando Assunto Podcast, um oferecimento, Aromas da Fazenda, essências que contam histórias. Fazenda Santo Expedito, Ubajara, Ceará. Espaço Terapêutico Sensações, porque criança aprende brincando. Rua Apolônio de Barros, 1335, Centro, São Benedito, Ceará.
Henrique Contabilidade. Multiplicando sonhos e contabilizando sucesso. Avenida Francisco Ferreira Lima, 313, Serraville, São Benedito, Ceará. Campus Estúdio, a melhor cobertura para o seu evento. Para as melhores festas, a melhor cachaça. Cachaça Aviador, a melhor cachaça do mundo. Beba com moderação. Canal Açoita TV, o seu canal de entretenimento no YouTube. Quer chocolate de verdade? Sereno Cacau. Fábrica Binto Bar 100% cearense, na Serra da Ibiapaba. Complexo Alvorada, Posto Pousada e Ariana Beach. Tudo em um só lugar. Venha nos fazer uma visita. CE 187, próximo ao posto da PRE, saída de Ubajara. Qualidade, esporte e lazer. Você encontra aqui. PR Lima Records. Produção Mix e Master. Sua produtora de áudio em São Benedito. Estamos de volta com o nosso Puxando o Assunto podcast. E para começar, Kilder, né, sabemos também que você, né, faz poesia, né? Fala um pouquinho mais aí, se foi a poesia que te levou à composição, como é que foi essa parte da sua trajetória? Pois é, como eu tinha falado no início, né, as redações, a partir de uma redação que eu fiz, né, na escola lá, e aí mostrei para um amigo, e ele falou, rapaz, isso aí dá para ser uma música e tal e tal. Então eu comecei a escrever e tal, né, e eu tive uma das minhas poesias publicada, na época eu morava no Rio, foi publicada, como eu escrevia e sempre mostrava pro meu tio lá na época, lá no Rio, o Zé Carlos, aí ele tinha uma conhecida lá, e ele falou assim, eu mostrei suas poesias pra fulano de tal, e ela disse que vai ter um festival de poesia do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro. Você não se inscreve e tal? Aí eu falei, beleza. Aí eu acabei me inscrevendo. Aí a poesia chama Aprendiz da Vida, né? Aí eu escrevi essa poesia, né, lá no Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, e aí eu mandei a poesia, aí passou. Aí eu fui, teve um lá num teatro lá na Tijuca, e aí cada pessoa que foi contemplada, né, que as poesias foram contempladas lá, teve que recitar e tal. Aí eu fui lá e recitei a poesia, né. Aí a poesia, pode falar aqui? Pode sim. Que eu acho que eu me lembro de cabeça. Ela fala assim, ora dizia o cantor, quem sou eu, sem a minha viola para acompanhar minha voz? Ora dizia o pintor, quem sou eu, sem um arco-íris de tintas para pintar o amor? Ora dizia o escultor, quem sou eu, sem o sólido para eu esculpir a arte de se expor? Ora dizia o ator, quem sou eu, sem a plateia para me ver em cena fazendo a sorrir e chorar? Ora dizia o amor, quem sou eu, sem os corações para poder me abrigar? Ora dizia eu, quem sou? Eu sou um aprendiz da vida, do amor e da arte. Doido, que show, que bacana. Foi legal, né? Aí foi contemplado e tal. E é tanto que dá um nome ao meu primeiro CD, chama Aprendiz da Vida, né? Show. E aí tem lá as músicas aí e tal. Kilder, antes da gente falar aqui dos projetos novos, fala um pouquinho aí dessa parte aí, né? Do quantos CDs foram lançados, como foi EPs, como é que foi essa parte da tua carreira? Eu tenho esse CD Aprendiz da Vida, que foi o primeiro que eu fiz, né? Depois que eu saí do Fama, lá da Globo, eu gravei com o Juliano esse CD chamado Aprendiz da Vida. E é tanto que ele está disponível no Spotify, Deezer, nas plataformas digitais, lá Kilder Barros, chamado Aprendiz da Vida. Aí depois eu gravei um CD, meio que DVD, acabou virando só CD porque as imagens não deram certo, que foi o primeiro CD gospel que eu fiz, chamado Meu Pai, que é as primeiras composições que eu fiz para Deus e tal. E só que esse foi gravado de forma muito não foi tão profissional, assim, o áudio não ficou tão legal, né? Sim. Aí por isso que eu não lancei. Tenho esse áudio gravado, eu fiz o CDzinho, né? Mas precisaria de uma mixagem, uma masterização melhor, né? Então eu acabei não lançando esse CD. E aí depois eu gravei o primeiro Aprendiz da Vida, o segundo A Paz. Aí depois eu gravei outro gospel chamado A Paz, né? Meu Pai, na verdade, Aprendiz da Vida, Meu Pai e depois A Paz. Aí eu gravei, né, porque eu já estava morando no Rio, em Minas, né? Aí eu gravei lá até com a Fernanda Brum, com o Emerson Pinheiro, né, lá no Rio de Janeiro. E eu cheguei a lançar por uma distribuidora de fora, né, esse CD chamado A Paz. Fiz um clipe também da música Paz.
Só que depois eu tirei das plataformas digitais porque eles não estavam fazendo um trabalho legal, não estavam distribuindo legal, não estavam repassando nada direito dos direitos e tal. Eu acabei tirando esse CD, né, a paz das plataformas digitais. E aí depois eu fui, gravei algumas músicas, por exemplo, que tem um clipe no meu canal do YouTube, Kill Deriluz Oficial. Você acha lá no YouTube, aí tem uns clipe meu que foi gravado. Eu gravei essa canção lá no Egito e em Israel, né, chamada Me Conduz, uma composição minha com o Juliano Courtois. E ele filmou, ficou lindíssimo o clipe, assim, maravilhoso. E aí eu lancei esse single, aí depois lancei mais uns 2 singles. Eu sei que tem como Kill Deriluz, né, acabei mudando. Sim. E aí, essas canções do CD A Paz, eu tô meio que pegando algumas canções e relançando como single, né? Então, os projetos que eu tenho nessa parte de gravação de single de música, eu já tenho Aprendiz da Vida, né? O CD A Paz, o CD Meu Pai não aproveitei, e o A Paz eu estou lançando, né, alguns singles. Então, hoje, nas plataformas digitais, eu tenho o CD Aprendiz da Vida e alguns singles, com o Kildre Luz e o Kildre Barros, né? São esses 2 nomes que eu usei. Eu tive que mudar justamente para poder conseguir lançar. Não dava para mudar com o mesmo nome essas outras músicas, né? Sim, tô entendendo. Então, o que eu tenho de parte de música gravada, né? O que eu estou fazendo hoje é isso. Lançando alguns singles, né? Então, assim, hoje, por que você fala a música? Ah, mas seu trabalho não é de MPB e tal? Não. É porque a música... Eu já tenho essas canções e tenho outras guardadas, e eu vou... Assim, é diferente você estar trabalhando, né, no seu dia a dia, com a música ali tocando, fazendo o seu show, do que você colocar no mercado digital, né? Você está colocando a sua música no mundo digital, sim, né? Então, assim, é diferente. Então, a gente tem essa liberdade. Por mais que eu esteja fazendo um trabalho de MPB, né, chama trabalho secular, eu tenho essa liberdade de poder lançar as músicas, né, que revelam a minha fé, né, essas coisas todas, nas plataformas digitais. Consigo lançar os 2, né? É como, tipo, eu vejo muito exemplo do Roberto Carlos. O Roberto Carlos ele não faz questão nenhuma de esconder a fé dele. Na verdade, ele mostra. Então, às vezes, no show dele, ele canta Jesus Cristo, eu estou. E as músicas românticas com a profissão da fé dele, né? Sim. Então, eu tenho feito dessa mesma forma, né? Tenho o meu trabalho lá, o meu secular e tal, mas também lanço as músicas. O meu sonho, lógico, seria cantar só músicas, só louvores e tal, mas não é a realidade, né? Infelizmente, não é uma realidade. Então, assim, eu tenho esses 2 trabalhos, né? Que é a MPB, juntamente com essa música cristã, né? Vamos dizer que talvez música gospel, música cristã e tal. Então, o que eu tenho hoje são esses 2 trabalhos. E aí eu já posso falar do que eu estou fazendo hoje, tipo, aqui, né? Sim, né? Pode ficar à vontade. Então, assim, hoje eu tenho feito um trabalho na região aqui da Ibiapaba, desse para Sobral também, enfim, às vezes em Fortaleza. É o trabalho de MPB. Eu faço voz e violão, né? Normalmente em aniversário, em restaurantes, né? Esse trabalho mais intimista, né? Eu tenho feito esse trabalho mais intimista, né? E estou montando agora, já estou, né, com esse projeto chamado Kilder e os Parça, que são alguns músicos, né, daqui da região, que é o Hortêncio, que é o Sérgio. Eu não sei, eu não lembro o nome do sobrenome do Sérgio, que é bem diferente. Isai, sei lá, alguma coisa assim. Mas é o Sérgio. Então ele toca violão divinamente bem, né? E tem o Orley no sax. E estou angariando músicos que têm essa vivência na MPB, né? Porque para você tocar MPB, você tem que tocar um pouco de tudo. São vários estilos. A MPB engloba reggae, pop, rock, shot, um pouco de tudo. Bossa, MPB, samba. Então, assim, é um pouco de tudo. Então, tem que ser muito eclético, né? Sim. Então, o músico não pode ser só para aquele tipo de ritmo ali. Então, hoje eu tenho o Kildre e os Parça. A gente toca... Fiz algum show até no meu amigo David ali já vou fazer o merchan aqui. Amigo David, lá do Julieta, ali em Viçosa. E aí a gente tocou, era samba, bossa e MPB, essa mistura, show. Né? Repertório show. Mistura bem, você estava lá, né? Bem legal. Então eu tenho esse trabalho, né? Hoje, um pouquinho ali, é uma mistura, a MPB, mas no ritmo de samba e pagode, assim, né? Não é o pagodão, não, mas é tipo aquele pagode de mesa, parece tipo samba de mesa, né? Aquele samba... Sim. Mais arrastadinho assim e tal. Então, tem esse trabalho que eu tenho feito hoje, né? O trabalho de voz e violão,
né? É um trabalho mais intimista, e tem com o grupo, que é o Kilder e o Esparça, que a tendência é aumentar essa banda aí, né? Até para atender, a minha ideia é montar esse trabalho para poder estar atendendo, tipo, formatura, fazer um baile, né? Sim. Tocar um pouquinho de tudo. Nesse meu trabalho que eu tenho feito, é a MPB, é o shot e tal, e música internacional. Eu tenho colocado muito esse repertório, e a tendência é ele crescer, né? Para ser um trabalho mais voltado, assim, para suprir o maior número de gosto das pessoas ali, sim, né? Sim. Então, assim, o que eu tenho feito hoje atualmente é esse trabalho. Aliás, se quiser contratar, né? O telefone vai passar na tela ou tem que falar aqui? Pronto, show de bola. Com certeza. Edição não esquece. Edição não esquece, edição. Então é isso. Então, assim, hoje eu tô, graças a Deus, eu tô realizando, tô vivendo daquilo que é a minha vocação, é meu dom, né? O primeiro lugar tá isso. Antigamente ele ficava meio que secundário, assim, né? Mas agora não, agora tá só isso aí. Lá no início, Kilder, você falou que, né, esteve no Rio de Janeiro, né? Esteve em Camusim, esteve em... Aí eu te pergunto o porquê de São Benedito, assim, de estar aqui, né? Então, na verdade, quando eu voltei para o Ceará, eu imaginava ficar em Fortaleza. Sim. Certo? Vim para Camusim, ver minha mãe e tal, tudo lá, não, mas eu imaginava ir para Fortaleza, ficar em Fortaleza por causa do campo de trabalho, pro tipo de música que eu faço. Sim. Só que eu acabei vindo aqui em São Benedito na minha irmã, na Keila, né? E aí eu fui convidado pelo Maninho, a Socorro Flávia, do Café com Rosa, o CR Wine ali. E aí eu fui e cantei lá. Aí o outro ficou sabendo, ele foi pro Silvestre ali no Bajara, aí o pessoal... Aí acabou que as coisas foram se conectando, foi fluindo. Sim. E aí eu tava fazendo em Fortaleza também, só que a demanda para eu tocar ficou muito maior do que aqui do que lá, em Fortaleza. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou ficar aqui na Serra mesmo, porque as coisas estão fluindo, né? E eu não imaginava que tinha esse mercado, que tinha esse espaço para o tipo de música que eu faço, né? E, enfim, por isso que hoje eu tô aqui, né? Assim, é por isso que eu estou aqui. Espero não precisar ir para Fortaleza para montar uma banda. Olha a dica. Espero muito que não seja necessário. Que além aqui da Serra da Ibiapaba, o clima maravilhoso, enfim, a qualidade de vida aqui. Eu estava cansado da cidade grande, né? Aquela correria, aquela loucura e tal. E poder trabalhar e viver num local, né, que tenha uma qualidade de vida boa, né? O clima e tudo, e as pessoas e tal. Eu fui muito bem recebido, né? Até quero agradecer aqui ao pessoal da Serra aqui. Eu fico muito grato a Deus, assim, por ter sido bem recebido, está sendo muito bem recebido, e espero, né, continuar com essa graça aí aqui. Show de bola. Kilder, hoje para te contratar, né? Através do Instagram, WhatsApp? Isso, através do Instagram ou WhatsApp. Pronto. Show de bola. Eu te passo depois do Instagram aí. Pronto. A galera aí que já ouviu aí as palhinhas que ele já deu aqui, você já sentiu aí a emoção de que tá num show do cara desse aqui. Legal, obrigado. Muito bom. Então, assim, pessoal, uma conversa bem proveitosa aqui com o Kilder, né? Agradecer a disponibilidade, sei que é muito difícil, assim, pegar a agenda dele aqui, porque tá tocando demais aí, graças a Deus, né? A galera tá gostando demais aqui do trabalho dele, então, Kilder, para mim foi um prazer revê-lo, poder estar aqui conversando aqui nessa nossa segunda temporada do Puxando Assunto Podcast, assim, trazendo muita conversa boa, muita experiência boa para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores, né? E acredito que toda aquela experiência que você pode passar para a gente, para mim, um aprendizado muito grande, né? Porque a gente que trabalha um pouco no meio da música, a gente sabe as dificuldades, né? Não é fácil. A música, assim, até pouco tempo atrás, ou até mesmo algumas pessoas acham que o músico é o vagabundo, né? Tem ainda essas... Mas assim, o músico... Mas você trabalha com o que mesmo? Né? Existe aí os memes da vida, né? Mas assim, é sensacional poder estar fazendo o que gosta, como você mesmo já contou pra gente aqui, né? Estar se realizando, fazendo aquilo que gosta, né? É isso aí. Então, eu só tenho a agradecer, né? Nossa breve conversa aqui, mas eu queria deixar a palavra aberta aí para alguma mensagem para quem está nos escutando, o pessoal que está iniciando a carreira, o pessoal que é músico, que é cantor, assim, o que você poderia estar falando para eles hoje, para que eles possam trilhar, quem sabe, um caminho bem
proveitoso aí. Certo. Primeiro de tudo, André, eu quero agradecer, eu que me sinto honrado, né? Tá aqui no Puxando Assunto podcast. Prazer, maravilhoso. Obrigado mesmo de coração, tá sendo uma honra, muita alegria para mim também. Tá compartilhando, né? E tá fazendo parte desse projeto seu também, que é maravilhoso. Tem que continuar. E é um sucesso e vai continuar sendo mais ainda. Amém. Então, para os músicos, né, meus colegas de profissão, não misture. É uma coisa que eu aprendi, eu trago e eu pratico isso. Não ser boêmio, não misturar a vida boêmia com a profissional. Isso é a dica que eu deixo assim. Você vai ser muito mais feliz e vai prosperar e vai ser muito mais proveitoso, né? Tanto para a saúde, né? Para a sua saúde, seja física, mas também profissional, né? Então, é isso, não misturar as bolas, né? Não misturar, não, música, então trabalhar, ser o profissional da música ali, né? E para quem está começando, ter esse entendimento, né? Não se deixar se iludir pela noite, pelas noitadas, né? Não se deixar se iludir com isso, porque é uma ilusão, né? E, na verdade, só atrasa a vida de muita gente. E o lance de você procurar estudar, né? Seja qualquer instrumento ou cantar. Aliás, eu penso em montar um projeto aqui na região da Ibiapaba de dar aula de canto, né? Em Minas eu dava aula de canto. Teve um período que eu dei aula de canto. E pretendo, né, me organizar isso para o ano que vem. Eu, né, montar os alunos e ajudar de alguma forma, né? Passar um pouco do conhecimento que eu tenho de cantar. E é isso. Então, assim, você se especializar mesmo e encarar como uma profissão, porque a música, o músico é uma profissão, né? Tanto que tem a carteira de músico, enfim, tem um mercado musical que move milhões, bilhões, ele é muito dinheiro, né? Então, se a gente fizer da forma correta, dá certo, né? Então, é isso. Estudar e procurar ter esse equilíbrio na profissão, não misturar. Eu acredito que é uma dica de ouro, né, para os meus colegas aí que estão iniciando. Show de bola. Sucesso. Tamo junto. E sem Deus é impossível, tá? Você fazer alguma coisa. Então, tem que estar a parte profissional, né, e a parte espiritual, ela precisa estar andando junto, que é o que vai dar o equilíbrio, né, pra gente na correria desse dia a dia, nessa loucura, né? Então, sem Deus é impossível você ter essa paz. Show de bola. É isso. Pessoal, só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram assistindo até agora essa live, né? Pessoal aí que curtiu, que comentou, né? Meu muito obrigado, estamos juntos e próximo sábado tem mais podcast. Valeu, gente. Obrigado. Até. Tchau.